Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 19 de junho. Mais uma semana de Campeonato Brasileiro começando. A 11ª e a 12ª rodada estão logo no horizonte. O Glorioso, claro, começa a semana como líder da competição e a gente espera que possa fechar dessa maneira, contra Cuiabá como visitante e também contra o Palmeiras lá em São Paulo. Dois jogos que têm o mesmo peso dentro do campeonato, muito embora essa partida entre Palmeiras e Botafogo esteja gerando toda uma atmosfera. Mas em termos de competição, vale os mesmos 3 pontos e essa é a grande realidade. O Botafogo que na manhã dessa segunda-feira teve uma notícia nada agradável, Matias Segovia e Lucas Fernandes estão fora desse confronto contra o Cuiabá e possivelmente contra o Palmeiras também. Os dois se machucaram nos treinamentos. O Lucas Fernandes eu lamento profundamente que ele tenha que conviver tanto com as lesões, né? E isso vem desde a época do São Paulo. Então não é novidade na carreira do jogador que tem qualidade, não tá vivendo um grande momento, é verdade, mas a gente sabe que é bom jogador, mas a parte física pega demais. Agora, quanto ao Segovinha, honestamente, eu não vou entrar nessa, conforme eu vi nas redes sociais, de falar que o jogador é de vidro, já vi tudo. Não dá pra gente cravar nada ainda, né? A outra lesão que o Segovinha teve foi uma fratura na mão, uma lesão completamente atípica para um jogador de linha de futebol. Então não dá pra gente cravar absolutamente nada quanto a isso. Dá pra gente lamentar. O jogador já estava disponível, é uma peça importante, né? Tem muito potencial, está demonstrando qualidade, talento e vai ficar de fora mais um jogo. Tomara que se recupere o mais breve possível, né? Essa rodada do Campeonato Brasileiro, Fogão, que inclusive tem muita coisa interessante para a gente observar, tá? Vários confrontos ali de equipes que estão tentando entrar no G6, briga pelo topo, briga lá embaixo para se afastar da zona do rebaixamento, para sair da zona do rebaixamento. Então vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, né? Além de falar de Cuiabá e Botafogo, mas também de tudo que vai acontecer nessa rodada. Só que antes de mais nada, peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever aqui no Fala Fogão, é de graça e você fortalece demais o nosso trabalho. Dessa maneira a gente pode seguir crescendo e isso pra gente é realmente importante. Além disso, quero passar o recadinho da PagBet, que é parceira aqui do Fala Fogão. Na PagBet você pode fazer a sua fezinha tanto nos jogos do Glorioso, quanto em outras partidas do Campeonato Brasileiro ou mesmo outras modalidades. Depósito e saque é muito rápido via Pix. Você pode fazer o seu depósito a partir de R$1 e, se necessário for, você tem suporte da plataforma. Você pode fazer o seu cadastro na PagBet através do link que está aqui na descrição e fazer a sua fezinha com responsabilidade, hein? Sempre importante bater nessa tecla. PagBet, acertou, tá pago. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, eu quero passar com você aqui por todos os jogos que nós teremos nessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. São confrontos interessantíssimos. O Cruzeiro recebe a equipe do Fortaleza. Duas equipes que estão com 14 pontos na tabela de classificação. O Cruzeiro é 9º colocado, Fortaleza 11º. Ambas as equipes, portanto, tentando entrar no G6, né? Tentando. Um empatezinho é sempre bom nessa hora, né? Equipes que estão tentando se aproximar do G6 empatando, deixam 2 pontos pelo caminho. O Botafogo fazendo a sua parte, vencendo o Cuiabá, que não é um bom mandante até aqui no Campeonato Brasileiro. Tem 4 jogos lá na Arena Pantanal, perdeu 2, empatou 2. Não venceu, portanto, ainda como mandante. O Botafogo, que tem 2 vitórias e 2 derrotas como visitante, precisa vencer o Cuiabá, até por conta do confronto do Palmeiras contra o Bahia, que já já eu vou chegar lá. Também teremos, na quarta-feira, abrindo a rodada no mesmo horário de Cruzeiro e Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense. Também 2 equipes ali que estão buscando entrar no G6. O Atlético Paranaense tem 16 pontos, está na 7ª colocação, e o São Paulo está em 8º com 15 pontos conquistados. Santos e Corinthians fazem um clássico dos desesperados, dá pra falar assim? Mais ainda por parte do Corinthians, né? Que fora de casa nesse Campeonato Brasileiro não venceu nenhum jogo, tomou pancada de todo mundo. Tá com 9 pontos na tabela de classificação, primeiro time fora do Z4, e o Santos na 13ª colocação com 13 pontos, tenta se afastar da zona do perigo, como diria o Pofechô, técnico do Corinthians, inclusive, né? Também teremos Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo muito nos interessa. O Fluminense tem 17 pontos na 5ª colocação, o Atlético Mineiro é 4º colocado com 18. Um empate nesse confronto no Maracanã é o melhor dos cenários, né?
O Fluminense vai a 18, o Atlético Mineiro a 19, Botafogo fazendo a sua parte vencendo o Cuiabá vai a 27. Então a gente abre uma gordurinha aí muito boa em relação a equipes que estão dentro do G4, dentro do G6. Isso sempre é importante destacar, porque o primeiro objetivo, o mais importante, pelo menos definido pela diretoria, é temos que ir para a Libertadores. Então, se a gente for abrindo vantagem, uma ótima vantagem para equipes que estão na quarta, quinta colocação, espetacular, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Teremos também aqui Bahia e Palmeiras, isso na quarta às 21h30. Esse é um jogo para a gente secar, logicamente, porque o Bahia, recebendo o Palmeiras, precisa buscar o resultado, mas o Palmeiras é enjoado demais. Não é à toa que nos últimos 48 jogos de Campeonato Brasileiro perdeu apenas 3. Esse é o nível de competitividade que a equipe do Abel Ferreira alcançou. Então é difícil pro Bahia, mas pra gente basta um empatezinho. O Bahia não precisa nem ganhar o Palmeiras, se for o caso. Conseguindo empatar lá na Fonte Nova contra o Palmeiras, tá maravilhoso. Isso porque o Palmeiras não ultrapassaria o Botafogo, não assumiria momentaneamente a liderança do campeonato e em caso de vitória do Glorioso para cima do Cuiabá, 4 pontos de vantagem podem ser abertos para cima do Alviverde. Ou seja, independente do resultado do fim de semana, o Botafogo seguiria na liderança. E dependendo do resultado, se o Botafogo de repente conquista uma vitória lá em São Paulo, num cenário como esse, a gente pode abrir 7 pontos para cima do Palmeiras. Já pensou começar a semana com 2 pontos de vantagem e terminar com 7 pontos à frente? Maravilhoso, né? Uma coisa de cada vez, mas são cenários possíveis aí de acontecer. Na quinta-feira, abrindo a rodada na quinta-feira, teremos Grêmio e América Mineiro. O Grêmio fez grande jogo contra o Flamengo no Maracanã na última rodada, antes dessa pausa da data FIFA. Porém, não foi nada eficiente, perdeu chance pra caramba, acabou perdendo por 3-0. Quem olha só o placar pensa que o Flamengo massacrou o Grêmio, não foi nada disso. O Grêmio fez um grande jogo no Maracanã, mas ineficiente que foi, acabou sendo derrotado. O América Mineiro tá tentando sair do Z4, o América Mineiro nesse momento é 18º colocado com 8 pontos, o Grêmio na 6ª colocação tem 17 pontos, então vai tentando também se aproximar do topo da tabela. Tá nesse momento, né, 7 pontos atrás do Botafogo. É uma vantagem bem considerável que o Botafogo tá colocando para as equipes que já estão no G6. Só para destacar e enaltecer isso aqui, o Botafogo em relação ao Atlético Paranaense, por exemplo, que é 7º colocado, o Botafogo tem 8 pontos de vantagem para o 7º colocado. Para o 6º e para o 5º colocado, o Botafogo tem 7 pontos de vantagem. A gente está falando de 3 rodadas à frente. É impressionante, cara. A campanha do Botafogo realmente é digna de muitas e muitas notas, muito destaque. A gente vai enfrentar o Cuiabá na quinta-feira, às 8 da noite. Também teremos nessa rodada Vasco e Goiás, confronto lá do Z4, Curitiba e Internacional, o Internacional tentando buscar subir na tabela, Red Bull Bragantino e Flamengo, né? O Flamengo é 3º colocado, tá no Campeonato Brasileiro com 6 jogos de invencibilidade. Esse é um ponto importante para ser destacado, tem 19 pontos. Normalmente o Flamengo se enrola lá em Bragança Paulista, né? Se tiver um empatezinho lá em Bragança Paulista, tá bonito. O Red Bull Bragantino é 12º lugar, né? E em relação ao Internacional, contra o Curitiba é lanterna, mas o Internacional tá na 10ª colocação, vencendo pode ir a 17 pontos. Enfim, esses são os jogos dessa 11ª rodada. O Botafogo na quarta, conforme eu disse, vai ter que dar aquela secada no Palmeiras. É difícil, o Palmeiras é favorito, mas Campeonato Brasileiro tem as suas surpresas, não é verdade? E se o Palmeiras não vencer, na quinta-feira o Botafogo tem a chance de abrir uma boa vantagem para cima do Alviverde antes do confronto direto lá no Allianz Parque no fim de semana. Um jogo que tem uma atmosfera para lá de especial, mas conforme eu disse, vale os mesmos 3 pontos contra o Cuiabá, né? Então por isso o Botafogo tem que ter foco máximo na partida contra o Cuiabá. Em caso de vitória do Palmeiras para cima do Bahia, tem uma pressão adicional para cima do Glorioso, porque afinal de contas o Palmeiras vai ultrapassar e o Botafogo precisará vencer para retomar a ponta, mantendo os 2 pontos de vantagem. Agora, para esse jogo contra o Cuiabá, que não é um bom mandante, né? 2 pontos conquistados apenas, e que não vai ter o Daverson, responsável direto por 7 pontos dos 12 que o Cuiabá tem na competição, o Botafogo já não contava com o Eduardo e, infelizmente, Segovinha e Lucas Fernandes também ausências, né?
A gente espera, claro, que não tenha sido nada demais, nada grave, porque o departamento médico do Botafogo precisa ficar esvaziado, né? Nada de ver o departamento médico começar a ficar cheio toda hora com o jogador lá. A gente sabe que a sequência de partidas gera desgaste, acumulado inclusive. As lesões acabam sendo fruto desse desgaste, mas a gente espera que o departamento médico do Botafogo esteja sempre tranquilo, porque isso vai fazer uma baita diferença, né? O Segovinha teve essa fratura na mão, estava disponível já, todo mundo contando que ele poderia ser uma boa alternativa contra o Cuiabá, e certamente seria, mas não vai ser possível. O Sauer vai estar disponível, então tá lá na reserva. O Júnior Santos vai ser o titular certamente, e o Sauer então vai para essa partida como uma alternativa direta ao Júnior Santos. Se vai entrar uma outra história, o Sauer quase não tem tido oportunidade. O Segovinha, inclusive, já tinha ultrapassado o Sauer nessa lista de prioridades, né? Vamos colocar dessa maneira. O Botafogo tem tudo para conquistar uma vitória diante do Cuiabá, né? Temos 50% de aproveitamento como visitante nesse momento. Vencemos o Bahia, vencemos o Flamengo, perdemos para Goiás e Atlético Paranaense. Vencer o Cuiabá é importante por outros fatores também. A gente sabe que a forma como você atua como visitante acaba sendo determinante para você brigar pelo título até o fim, conforme a torcida está desejando nesse momento, né? O Palmeiras já tem 5 jogos como visitante, por exemplo, e nesse momento tem 9 pontos conquistados. O Botafogo tem 4 jogos, 6 pontos. Vencendo o Cuiabá, a gente iguala a campanha do Palmeiras como visitante. E dentro de casa a gente sabe que o Botafogo tem feito uma campanha perfeita até aqui. Até o fim do primeiro turno, temos mais 4 jogos no Newton Santos contra Vasco, Internacional, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas é Vasco, Internacional, Red Bull Bragantino e Curitiba. 4 confrontos que o Botafogo pode continuar essa sequência implacável como mandante, né? Buscando mais 4 vitórias. Por isso é importante, fora de casa, a gente ter esse equilíbrio. Não vamos conseguir vencer todos os jogos como visitante, mas se a gente conseguir fazer aquilo, se a gente conseguir reproduzir aquilo que a gente fez em 2022, tá maravilhoso. Botafogo em 2022 teve a segunda melhor campanha como visitante, atrás apenas do Palmeiras, que veio a ser campeão na edição do ano passado. Mas esse ano o Botafogo há de conseguir reproduzir essa campanha como visitante e dentro de casa, irmão. Dentro de casa e seguindo essa pegada fortíssima. Enfim, vai recomeçar o Campeonato Brasileiro. Estou confiante que a gente vai terminar bem essa semana da maneira como ela está começando. Tirando, claro, a notícia das lesões do Segovinha e do Lucas Fernandes. Mas em termos de puxar a fila na ponta da tabela, estou confiante que o Botafogo pode manter essa liderança. E você, Fogão, tá confiante também? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!